noite, sejam todos bem-vindos à casa de Dr. Augusto Silva. Vamos hoje conversar um pouco mais de uma das cartas de Paulo, e ele vai falar um pouco sobre essa nossa relação de proximidade que devemos ter com Cristo, com Jesus. Vejamos então qual versículo Paulo nos reserva para o estudo desta noite. É de uma das suas cartas que ele escreveu aos Filipenses, que está no capítulo 4, e é o versículo 4, no qual ele nos diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, regozijai-vos. E aí, antes que a gente siga nas interpretações de Emmanuel a respeito dessa passagem, vejamos o significado da palavra regozijar. Significa alegrar-se, contentar-se. E em se tratando de regozijar-se no Senhor, de alegrar-se na companhia do Pai, na proximidade com Cristo, com o nosso Cristo interno, é muito importante que nós avaliemos de que tipo de alegria, contentamento nós estamos falando. Nós estamos falando de algo que condiz com a verdade, que condiz com a alegria do espírito, que condiz com a alegria de estar se cumprindo aquilo com que nós nos comprometemos, estar cumprindo com os nossos compromissos, estarmos crescendo, estarmos amadurecendo, nos desenvolvendo. Essa alegria da missão cumprida, do trabalho realizado, do aprendizado conquistado, de algo que se pode fazer e se deve fazer diariamente. Não estamos falando aqui daquilo que passa, daquilo que é fugaz, daquilo que, se nós dermos um real sentido, né, mesmo que seja material, pode ser profundo. Se vier preenchido de boas vibrações, se vier preenchido de sentimentos, de motivos, então se transformará numa real alegria. Né? É importante que a gente faça essa distinção e também reconheça que se nós nos dispusermos a viver a verdade e a boa nova, onde quer que nós estejamos, seja na matéria ou no plano espiritual, nós poderemos, né, acessar relativa alegria, relativo contentamento. Então, verificando o que o Emmanuel nos fala sobre essa passagem, Emmanuel conversa conosco na obra Pão Nosso, no capítulo 61, cujo título ele dá O Homem com Jesus. Emmanuel começa dizendo, né? Com Jesus ergue-se o homem da treva à luz. E é importante dizer, né, conforme bem Emmanuel escreveu, ergue-se o homem. Não é Jesus que nos ergue, não é Jesus que nos levanta, que nos muda de lugar, que nos eleva. Nós devemos fazer esse trabalho de reerguimento. E aí, nas nossas reflexões, a gente ter claro que esse trabalho de saída da sombra da ignorância para a luz da compreensão é um trabalho de esforço próprio, contínuo e diário, que a gente precisa realizar todos os dias, se esforçar todos os dias, e que o Cristo, ele é um facilitador, ele vai fortalecer a boa vontade que nós tivermos, a disposição que nós tivermos, seja por meio da mensagem da Boa Nova, seja por meio dos nossos espíritos protetores, que sempre vão nos encorajar a fazer o melhor que nós pudermos fazer. Então, entender, né, que a fala de Jesus sobre a verdade, sobre o nosso esclarecimento, ela fala do real motivo de nós estarmos aqui reencarnados. E, portanto, isso deve nos encorajar a ver cada dia com mais profundidade na sua real beleza, na sua real motivação,
E isso vai nos fazer, com muito mais força e encorajamento, vencer as dificuldades do dia ao perceber que a motivação vai além delas, vai além das questões que nos ocorrem ao longo do dia, vai além das questões que, por vezes, podem nos incomodar, podem nos magoar. Então, que nós entendamos isso e entendamos que o trabalho de elevação, de reerguimento é nosso. E aí, ao longo do capítulo, Emmanuel vai nos dando alguns exemplos do que é esse reerguer em direção à luz. Ele fala que é reerguer da inércia, né, do ficar parado para o serviço, da ignorância para a sabedoria, sair do instinto e elevar-se para a razão, do entendimento, da compreensão, do raciocínio, sair da força para o direito. Então a gente para de acreditar que se vence ou que se acessa determinadas situações, contextos, posses pela força e passa a entender que se acessa tudo isso por direito, né? A gente não deve, não pode, não é correto buscar por meio da força, mas buscar tudo que estiver, né, passível de ser acessado pelo direito. Do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, que mais? Da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura de bens imperecíveis, né? Da ilusão que nós temos de que temos alguma coisa, quando na verdade nós acessamos uma série de coisas que são ferramentas úteis para o nosso crescimento, e quando a gente entende isso, a gente entende que a gente deve buscar bens e questões que são imperecíveis, né? Que permanecem conosco pelo tempo que for e no universo, da conquista sanguinolenta, né, violenta, a renúncia edificante, perceber que muitas vezes abrir mão, deixar de lado, não se exaltar, tudo isso, na verdade, nos edifica, quando é uma renúncia que torna sagrado aquele momento, deixar de extorquir e passar a caminhar do lado da justiça, deixar de ser duro, rude, intransigente, para caminhar ao lado da piedade, da palavra vazia ao verbo criador, né? Hoje a gente vê muito, e principalmente em redes sociais, o quanto todos nós estamos dispostos a tecer comentários sem reflexão, ou seja, a distribuir ali diversas palavras vazias que não vão edificar, que não vão auxiliar, que não vão melhorar o dia de ninguém. Então, que a gente reflita antes de falar, antes de escrever, antes de se expressar, para que de fato o verbo que nós falarmos, o verbo que representar a nossa ação, crie algo de bom, crie algo de positivo, porque como bem nós bem sabemos, todos nós somos co-criadores, em plano menor, mas todos nós co-criamos no universo, o Pai nos concedeu acesso. Da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio para a harmonia, da aflição para o contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória, né? Então, Emmanuel deixa muito claro nesse capítulo, que se parece muito a um poema, de quantas formas, né? E aí ele cita apenas alguns exemplos, né? Mas de quantas formas nós podemos nos reerguer da sombra para a luz, da sombra da ignorância para a luz do entendimento, da compreensão. Sigamos adiante com Emmanuel.
Na revista O Reformador, Emmanuel nos esclarece, né, e aí nós trouxemos aqui esse capítulo para entender por que tem sido tão difícil esse reerguimento, se nós, por séculos e séculos, após o Cristo, desenvolvemos uma série de opções, alternativas de religiões que nos fazem e nos estimulam a seguir o caminho da Boa Nova, mesmo a doutrina espírita, e por que ainda tem sido tão difícil, né, esse reerguimento de fato, essa saída da sombra e do lodo? Porque através de numerosas reencarnações a gente tem sido cristão, porém sem Cristo. Porque é importante que, muito antes até de nos declararmos, de nos rotularmos, de nos denominarmos cristãos, a gente já trabalhe por vivenciar as ideias da Boa Nova, as ideias do Cristo. Porque aí, nesse sentido, a gente, na verdade, nem vai precisar falar, né? Se a gente já vivencia a Boa Nova, a gente já vai ser reconhecido como cristão. Se a gente, assim a gente também vê, né, no nosso contexto social, na nossa vida em sociedade, determinadas posturas e comportamentos nos levam a fazer apontamentos. Tal pessoa se comporta de tal forma, ela parece trabalhar na área da medicina, ela parece trabalhar na área da engenharia, ela parece trabalhar na área da educação, porque nós vamos reconhecendo a postura, as tendências das pessoas. Então, por que seria diferente no que diz respeito a ser cristão? Se nós, de fato, nos comportamos conforme o exemplo do Cristo, naturalmente seremos reconhecidos como cristãos. Mas, infelizmente, o que nós temos feito até o momento é vestir um rótulo, vestir uma roupa, vestir uma placa, uma denominação, sem nos comportarmos como tais, né? Sem nos comportarmos como cristãos. Por isso que o Emmanuel esclarece essa questão de vivermos tanto tempo como cristãos sem Cristo. E ele segue adiante. Ele fala que agora que a doutrina espírita nos revelou Jesus por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. É importante que a nossa conduta, a nossa motivação, o porquê de nós tomarmos determinadas decisões, seguirmos determinados caminhos, é importante que na motivação de cada uma destas posturas, o Cristo esteja presente, a Boa Nova esteja presente, ou seja, na nossa própria consciência, aonde moram as nossas decisões, as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Se ao refletirmos sobre determinadas questões, nós nos recusarmos a elevar o pensamento até o Cristo, a buscar o entendimento que ele nos traria, dificilmente nós vamos conseguir refletir o Cristo em nós, nas nossas atitudes, na nossa postura, na nossa conduta. Perdão. Por isso que é importante que ele passe a fazer morada na nossa consciência, nas nossas motivações, nas nossas inspirações de escolha. Isso se faz pouco a pouco, dia após dia, é um trabalho mesmo de esforço. E voltando à obra Pão Nosso, Emmanuel nos fala: homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora, né? Estejamos alegres, estejamos
contentes no Pai, mesmo em meio à nossa luta. E aí eu queria lembrar aqui alguns conceitos, né? O que, que é a redenção? A redenção é de tornar, né, sagrado a nossa tarefa, de nos elevar acima das ilusões. Então, são as lutas diárias, e aí nós vamos nos lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações, nessa escola que nos faz amadurecer por meio de enfrentamento de nós mesmos, enfrentamento das nossas próprias questões, de provarmos, e aí não é para Deus, é provarmos para nós mesmos, para a nossa consciência, que nós já aprendemos determinadas virtudes, que nós já estamos aptos a seguir um pouco mais em frente, e aí a expiação de verificarmos e corrigirmos determinados desvios de conduta, então nós somos colocados em contextos que favoreçam o nosso aprendizado, que propiciem para que dessa vez eu faça diferente, para que eu verifique e perceba que aquela minha ação não foi das melhores. E aí são, né, vamos nos lembrar também que são questões que, durante o nosso planejamento reencarnatório, nós escolhemos com o auxílio e orientação do nosso espírito protetor, para escolher aquilo que nós dermos conta nessa encarnação. E por que que a gente tem que lutar, né, para se redimir? Por que que não é simplesmente uma passagem por essa escola, não é assim, mais tranquilo, né? É porque durante muitas encarnações a gente vem cristalizando uma série de ilusões, tirando do status de desnecessárias certas coisas e as colocando como essenciais, distorcendo essas ideias do que é alegria de verdade, do que é o bem de verdade, do que é o nosso foco principal, a motivação de estarmos aqui, nos esquecendo intimamente o que viemos retomar e corrigir. Então, por passarmos tantas encarnações cristalizando falsas ideias, é que hoje a nossa redenção demanda uma luta. E aí aquilo que Paulo chama de bom combate, não é uma luta na qual nós devamos nos ferir, nos machucar, uh, nos machucar de modo desnecessário, não é isso que o Pai quer. O que o Pai nos pede é uma retomada de conduta reta, como bem disse João Batista, né? Endireitai as veredas. Então, é uma luta porque é algo pelo qual nós temos que nos esforçar muito e diariamente, e constantemente. Por isso, a necessidade de vigilância e oração constantes. É importante que a gente esteja consciente, sabendo o que está fazendo e por que está fazendo o tempo todo. E, mesmo durante essa luta, durante todo esse esforço, o que o Paulo nos aconselha é que nós estejamos alegres e em contentamento no Pai. Que nós façamos isso de boa vontade, que nós façamos isso com bom ânimo. Jesus nos recomendou: tendes bom ânimo. Então, que nós não façamos isso com revolta, ou com amargura, ou com tristeza. Porque de rebeldia nós já carregamos por muito tempo, de forma desnecessária. Então, esse é o convite que Jesus nos faz ao nos chamar a estarmos mais próximo dele, a estarmos
na sua companhia, por meio da Boa Nova, que além da sua fala, ele trouxe principalmente por meio da sua conduta. Por isso que a doutrina espírita o traz como modelo e guia. Então, vejamos adiante. Nesse convite que Jesus faz, tem uma de suas falas que está lá em Mateus, ele fala, vinde a mim. Ele fala mais, né, do que isso, mas a gente foca aqui, vinde a mim. E a gente, né, Emmanuel nos ajuda a refletir na obra Fonte Viva, no capítulo 5. Se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele? Quão difícil é acompanhar de fato Cristo, que é o que tem nos mantido como cristãos sem Cristo. Porque é necessário essa luta e esse esforço para nós nos desvencilharmos daquilo que nós erroneamente acreditamos que são as nossas motivações, né? Por vezes, ao longo da nossa vida, quando nos perguntavam, né, quais que são os seus objetivos de vida, quais que são as suas aspirações, quase sempre, se não sempre, a gente respondeu a respeito de questões materiais, conquistas materiais. Raras vezes, e aí é algo que a gente tem que trazer para reflexão a partir de agora, raras vezes a gente colocou na posição de eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um ser humano melhor, eu quero corrigir este ou aquele desvio da minha conduta, eu quero me esforçar por resolver tal questão moral, tal sombra moral que ainda está presente em mim. A gente fala qual profissão que a gente deseja seguir, quais conquistas materiais que a gente deseja alcançar. Não há nada de errado em traçar objetivos e metas materiais. O importante é que elas estejam preenchidas de motivações reais do nosso espírito. Não tem problema ter aptidão por esta ou aquela área profissional, desde que, ao escolher aquela área, eu vá motivado do bem e do amor. Quando eu for em busca de uma conquista material, que eu vá motivado pelo amor, né? E aí, no caso destas conquistas, feito o lar, feito a universidade, né? Ali nós estaremos muito ligados ao bem daqueles que estão mais próximos da nossa intimidade. Então, que nós nos lembremos de fazer isso com amor também. Ou seja, que isso venha de fato recheado, preenchido, sustentado por algo verdadeiro. Aí sim, a gente vai conseguir de fato ir para Jesus, utilizando de modo responsável e elevado as ferramentas da vida material, que estão aí para serem utilizadas, mas, né, como bem o mestre nos ensinou, da maneira mais correta e mais elevada. E por falar em convite, nós gostaríamos aqui de encerrar a fala de hoje com um poema de uma obra não espírita, de uma obra filosófica, que se chama O Convite, de um autor internacional, e aí ao final do livro ela nos traz o seguinte poema que nós leremos aqui alguns trechos. E aí eu gostaríamos que nós pensássemos aqui nessa fala como nós, espíritos, nós enquanto espíritos, nos convidando, nos chamando a vivenciar essa vida material de uma maneira mais elevada, mais real, para que de fato nós regozijemos no Senhor. Então vamos ver o convite que nós espíritos fazemos a nós mesmos nessa vida. Não me interessa saber que planetas estão em quadratura com a sua lua. O que eu quero saber é se você já foi até o fundo da sua própria tristeza e se as traições da vida o enriqueceram ou se você se retraiu e se fechou com medo de mais dor.
Quando a autora, né, nos pergunta se a gente dá conta de ir até o fundo das nossas questões mais complicadas e sair delas com mais enriquecimento ou com retraimento, é uma análise que a gente precisa fazer de como a gente tem vivenciado as nossas tristezas, que serão inevitáveis, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações e nós ainda passamos por esse tipo de lição, por esse tipo de questão. Mas como nós vamos atravessá-la, de que maneira que nós estaremos depois de passá-la, aí é a escolha nossa. Aí também mora o nosso livre-arbítrio. Quero saber se você consegue conviver com a dor, a minha ou a sua, sem tentar escondê-la, disfarçá-la ou remediá-la. Quero saber se você é capaz de enxergar a beleza no dia a dia, ainda que ela não seja bonita, e fazer dela a fonte de sua vida. Porque o que nós temos é o dia a dia. E nós temos nesse dia a dia alegrias e dores. E no que diz respeito às dores, não tem como nós, para nós mesmos, escondermos, disfarçarmos e remediá-lo superficialmente. É importante que a gente vivencie para compreender a lição que cada uma dessas questões nos traz, e é importante que no dia a dia a gente enxergue a beleza da vida, para dar conta de seguir em frente. Perceber quantas coisas, quantos milagres silenciosos nos acontecem diariamente. Quero saber se você consegue viver com fracasso, o seu e o meu, e ainda assim pôr-se de pé na beira do lago e gritar para o reflexo prateado da lua cheia. Sim, ou seja, aceitar a vida como ela nos vem, mesmo diante do fracasso, da frustração, das daquilo que nós gostaríamos, mas não alcançamos. Não me interessa saber onde você mora ou quanto dinheiro tem. Eu quero saber se após uma noite de tristeza, desespero, exausto e ferido, é capaz de fazer o que precisa ser feito para alimentar os seus filhos. E aí, nesse caso, nessa metáfora de alimentar os filhos, se diante de todas as questões complicadas, nós conseguimos seguir e fazer a parte que nos cabe, seja ela qual for, mas fazer com dedicação aquilo que nos cabe fazer, mesmo em meio à dor e à dificuldade. Não me interessa quem você conhece ou como chegou até aqui. Quero saber se vai permanecer no centro do fogo comigo, sem recuar. Não me interessa onde, o que ou com quem estudou. Quero saber o que o sustenta no seu íntimo quando tudo mais desmorona. É a questão da motivação. O que nos motiva? E aí eu diria não só quando tudo desmorona, mas quando nós estamos, às vezes, numa situação de euforia. O que nos sustenta no íntimo? O que nos motiva? E, por fim, eu quero saber se você é capaz de ficar só consigo mesmo e se nos momentos vazios realmente gosta da sua companhia. Se nós estamos em conexão com nós mesmos, em conexão com o nosso Cristo interno, para que de fato sejamos cristãos de verdade e, retomando a fala de Paulo de Tarso para nós hoje, para que nós demos conta disso, de estarmos alegres e contentes no Pai, na luta diária. Agradecemos a presença de todos, agradecemos o carinho, as boas vibrações, que nos reencontremos sempre nessas oportunidades de serviço no bem, que assim seja.